Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso estudo bíblico do livro de João. Peguem suas bíblias, peguem uma caneta, um caderno e fiquem ligadinhos, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida assim como tem edificado a minha vida todos os dias. E a gente vai dar continuidade no livro de João, no capítulo 1. E hoje a gente vai ler a partir do verso 19, que o título é o seguinte: João Batista nega ser ele o Cristo. Então eu vou ler o versículo com vocês e depois a gente vai fazer algumas colocações. E diz assim: Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, façam o caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando. Então, aqui nessa passagem do capítulo 1, do 19 ao 28, foi quando os fariseus confrontaram João, perguntando quem ele era, se ele era Elias, se ele era algum profeta, e ele negou. Ele disse que não era Elias e que não era nenhum profeta, e ele usou as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, abram o caminho reto para o Senhor. Então, João negou seu Cristo, né? Ele negou seu Cristo porque de fato ele não era. Ele era o escolhido para abrir o caminho no deserto para o Senhor, para anunciar o reino de Deus, para anunciar o arrependimento, né? Porque João, ele batizava com água, ele descia o velho homem às águas e fazia dele nova criatura quando ele subia, só que João não batizava com o Espírito. Quem batiza com o Espírito é o Senhor Jesus. Então, João batizava com água para preparar o caminho para o Senhor. Então, João batizava as pessoas com água e ele foi questionado de quem ele era. E por que ele estava fazendo aquilo? Com que autoridade ele fazia aquilo, né? E ele falou: eu faço isso, eu batizo com água, mas virá alguém depois de mim que vocês não conhecem. E ele fala: Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então João entendia, ele tinha um entendimento que ele não era digno nem de chegar perto de Jesus, né? Nem de tocar aos pés de Jesus, porque Jesus era santo, majestoso, ele continua sendo santo e majestoso. Então João, ele sabia que ele não era digno nem de tocar aos pés de Jesus. Então ele diz: Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Então ele se coloca, né, no lugar de indigno dele, né? E muitas vezes nós precisamos nos colocar neste lugar também. Muitas vezes a gente nos coloca numa posição superior a Jesus, né? Como se Jesus fosse o nosso servo, como se ele tivesse alguma obrigação para conosco. E eu sinto informar vocês: Jesus não tem nenhuma obrigação nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Entendeu? Ele não tem obrigação. Ele não é o nosso Senhor. Ele não é o nosso servo, no caso, né? Ele não deve nada para nós. Muito pelo contrário, nós que devemos a ele. Nós devemos a vida para ele. Nós devemos a salvação para ele. E nós temos que nos colocar no nosso lugar, de entender que não somos dignos, como diz João Batista, de desatar as sandálias dos pés dele, de colocar as nossas mãos sobre os pés dele. Nós não somos dignos disso. Então nós precisamos nos colocar no nosso lugar. No nosso lugar de humilhação, no nosso lugar de quebrantamento, no nosso lugar de pecadores, porque se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos condenados, gente. Então nós precisamos nos colocar no nosso lugar, que é o lugar de pecador, de indignos da bondade de Deus. Só que Deus é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que ele deu seu filho para nós, né? Então João batizava as pessoas com água.
E Jesus veio e começou a batizar as pessoas com o Espírito Santo, né? Quando ele subiu aos céus, a gente vai chegar nisso, né? Quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito, né? Hoje o Espírito habita dentro de nós, habita dentro de mim, habita dentro de todo aquele que aceita Jesus como nosso único, suficiente Salvador. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não era de tão fácil acesso, né? Ele habitava em algumas pessoas de longe, então assim, as pessoas precisavam orar muito para ter o mover do Espírito Santo na vida delas, né? E hoje não. E hoje nós somos templo do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele começa a nos direcionar. Ele começa a direcionar a gente pelo caminho do qual Deus quer que a gente siga, né? Ele consola as nossas feridas, que Jesus fala, eu subirei, mas deixarei com vocês o Consolador. Então ele nos consola, ele nos guia, ele nos capacita, ele nos dá discernimento. A Bíblia fala que ele clama por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então ele se achega, ele ora por nós, ele clama por nós diante do Pai. Então, quando Jesus morreu, que subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para habitar em nós. E aqui João fala isso, né? Que ele só batizava com água e Jesus batizaria com o Espírito. E ele se intitulava indigno, né? De tanta misericórdia de Deus, de tanta bondade. E assim nós também temos que fazer, nos achegar a Deus com humildade. Muitas vezes a gente chega em Deus com um ego tão inflável, né? De falando, Senhor, com um tom autoritário mesmo com Deus, bravos com Deus. Eu falo isso porque muitas vezes eu já me acheguei a Deus brava com ele, Senhor, por que o Senhor não fez isso na minha vida? E hoje eu entendo que não é assim que a gente se achega a Deus, tá tudo bem a gente sentir as nossas dores, as nossas angústias, mas todas as vezes que nos achegamos a Deus, temos que nos achegar com humildade, com o coração quebrantado. E aqui João nos ensina isso, né? Quando ele nega ser Cristo, quando ele diz que ele não é digno de desatar as sandálias do Senhor. Então, aqui ele nos ensina isso, e a gente precisa aprender todos os dias a sermos como João Batista, a nos humilhar diante de Deus, a entender que somos indignos e a proclamar o Evangelho, abrir um caminho reto para o Senhor, né? Anunciar que o reino de Deus está próximo, anunciar a vinda do Messias, anunciar que ele está vindo. Então, nós precisamos tomar João Batista como nosso exemplo. Falar de Deus, anunciar o Evangelho, nos quebrantar diante da presença do Senhor, humilhar o nosso coração diante do Senhor. Porque a partir do momento que nós começarmos a entender quem nós somos, as coisas de Deus começarão a vir à nossa vida. E é isso que eu queria falar com vocês. O estudo é pequenininho, né? Mas eu tenho certeza que edificou a sua vida, assim como também edificou a minha. Se você gostou do vídeo, se você gostou da nossa aula curtinha de hoje, você se inscreva no canal, compartilhe com alguém, compartilhe com um irmão que necessita ouvir essa palavra, que precisa aprender mais de Deus, né? Todos nós precisamos todos os dias aprender um pouco mais do Senhor, colocar Ele na nossa vida todos os dias, né? Ter todos os dias intimidade com Deus, nos achegar a Ele em oração, em humildade, em quebrantamento, e entender que Ele é o nosso Senhor, que nós somos os servos dele e não ao contrário. Então compartilha com alguém, compartilha esse estudo com alguém, fique ligadinho que amanhã vamos ter outro estudo. O de amanhã também vai ser bem curtinho, vai ser uma aula bem breve, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha vida falar com vocês de Deus, né? Nós não podemos reter um presente tão bom que a gente recebe, né? E a palavra de Deus é o melhor presente que a gente poderia receber, né? Então não retenha isso pra você, compartilhe com mais pessoas, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações, que todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado desse vídeo. Conto com vocês aqui amanhã. Amanhã teremos o nosso devocional da manhã e às 3 da tarde teremos a nossa terceira aula sobre o livro de João. Fiquem ligadinhos aqui, que Deus abençoe vocês. Beijo, tchau!